todas essas correntes do mundo inteiro, elas buscam a mesma coisa, né? Busca ascensão, busca te melhorar. Estou vendo um monte de caminho estranho, um monte de rua sem saída, um bando de sofrimento para tudo quanto é lado. E aí, todas essas pessoas de grande sabedoria viram e falam assim: olha, o caminho ele é para cima, né? A saída é para cima. Existe uma diferença entre remorso e culpa. A culpa, ela é uma coisa mais leve, em que você pode carregar. O remorso, não. O remorso ele é um tipo de bigorna, é um tipo de prisão que você vai se meter, que vai evitar que você tenha ação na vida, a binariedade, né? O pensamento binário, assim, essa coisa é 880, bom e mal, isso facilita o entendimento humano, mas é longe de estar na realidade. A verdade é essa. Quanto mais coletivo foram os seus interesses, de preocupação com o sofrimento alheio, ou seja, até o princípio cristão, né, de amar o próximo, mais maduro e em processo de ascensão você estaria. Hoje em dia não dá para fazer terapia, psicologia, filosofia sem o componente divino, é impossível. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu cheguei aqui falando do Clube Ludovico. O Clube Ludovico é um clube do livro para pessoas que gostam da informação e que gostam da liberdade. Consiste numa assinatura que você recebe todo mês na sua casa, esta caixinha aqui, do Clube Ludovico, com o livro do mês. O livro do mês, nós temos vários livros que foram livros do mês aqui, mas o livro deste mês é A Causa, sobre a Revolução Americana e suas divergências. Sempre com o livro do mês, vem postais, vem marcadores de livro, vem brindes. O livro do mês passado foi o que? É o Fascismo. É sempre capa dura, tá vendo? Uma edição bem cuidada. Esse também tinha o marcador de livro dele. Tudo direitinho, tudo muito bem elaborado, muito bem feito. Não só bem escolhido do ponto de vista do conteúdo, mas também do ponto de vista da impressão. Ó, que eu falei que tem o marcador em todos. Tudo muito direitinho, tudo muito bem feito, bem cuidado e chega na sua casa com precisão. Então, o Clube do Livro, do Clube Ludovico, não vai esquecer. Vou mostrar aqui a carinha do Ludovico para você ver como é que vem. Vem enrolado em papel celofane, Clube Ludovico, com esse selinho, nessa caixinha, todo embaladinho direitinho. Eu estou aqui para conversar com o psiquiatra Bruno Lamolla. A gente vai falar sobre o livro dele, Ascensão, o Aperfeiçoamento Pessoal por Meio da Filosofia, que é um livro da editora LVM, a mesma editora que lança, que entrega para você na sua casa o Clube Ludovico, ok? Mas voltando à nossa live aqui, que estará aqui no Instagram e depois eu vou passar para o meu canal do YouTube, eu, em geral, tiro os comentários aqui. Por que eu tiro? Para a gente ficar mais concentrado na entrevista. Mas no YouTube, para onde essa entrevista vai amanhã ou depois, a entrevista do Dr. Bruno, que ele é psiquiatra, ele fez esse livro, Ascensão, ele já está aqui na live, eu já vou chamá-lo, tá bom? Essa entrevista vai para o meu canal do YouTube, onde você pode comentar à vontade. Eu vou tirar os comentários assim que eu entrar com o Bruno, só para ficar mais fácil. Pois, sabe, não fica passando as letrinhas, outros assuntos entrando. Vamos falar de superação, de resiliência, de hábitos, do que ele diz na ascensão e como é que o aperfeiçoamento pessoal, Leda. filosofia. Fala, Bruno, pode ajudar a gente. Olha aqui o livro, Que a boa razão dessa noite. live. Bruno, e aí? Me conte o que é a ascensão, como é que o aperfeiçoamento pessoal por meio da filosofia pode nos ajudar a ter uma vida melhor, a ter hábitos melhores, costumes melhores, enfim, ser mais feliz, né? Que é tudo que todo mundo quer, né? Exatamente. Então, o que acontece? Esse livro aí foi o trabalho de praticamente uma vida, né? Eu fui professor na Brasil Paralelo, já dei aula de pós-graduação em psicologia, fui trabalhando bastante em cima disso, dos meus cursos, dos meus pacientes, comigo mesmo, vai aprendendo filosofia, vai aprendendo religião, vai aprendendo psicologia. Aí chegou uma hora que eu falei, olha, todas essas correntes do mundo inteiro, elas buscam a mesma coisa, né?
busca ascensão, busca te melhorar. Então, claro, a gente tem hoje o nome desenvolvimento pessoal, aquela coisa toda, fica até meio mal visto, mas é ascensão, é você, olha, tô vendo um monte de caminho estranho, um monte de rua sem saída, um bando de sofrimento para tudo quanto é lado. E aí, todas essas pessoas de grande sabedoria viram e falam assim: olha, o caminho ele é para cima, né? A saída é para cima. E, claro, você vai ter correntes que são um pouquinho diferentes umas das outras, né, e tal. Mas, no final das contas, você vai desenvolver através de controle próprio, se livrar de vício, criar virtude, né? Então, você vai entender que você tem que se livrar dos transtornos mentais, né? Uma coisa que é importante. Você vai ter que se olhar de diversas formas, perspectivas. Vai ter que realmente se reformar 1 milhão de vezes, morrer simbolicamente algumas vezes, né? Agora, o interessante dessa história é que não tem garantia de felicidade. A garantia mesmo não tem. Essa parte a gente fica devendo total, porque muitas vezes o sofrimento ele vai aparecer, os tombos são muito grandes, principalmente para quem está lá no topo. Os tombos são realmente assim terríveis, porém o que a gente tenta promover como sentido, como objetivo, é um tipo de paz interior, né? É um outro grau, outro nível de objetivo, né? Que é paz, né? Olha, posso estar sofrendo de diversas formas, porém, comigo mesmo, dentro do meu cenário, dentro de tudo que eu estou fazendo, dentro do melhor, eu consigo ficar em paz, né? Eu consigo estar falando: "Não, tudo bem, o sofrimento segue, grande parte disso não está no meu rol de controle, não está dentro do meu espectro de controle, porém, eu consigo, então, me manter, pelo menos, em paz por estar fazendo o ideal dentro do meu cenário interno, né?" Você acha que a gente, porque são muitas dificuldades, são muitas culpas também, né, que a gente arrasta ao longo da vida. Se a gente se perdoar, a gente consegue essa ascensão melhor, consegue se aperfeiçoar, consegue viver melhor do ponto de vista Existe uma. da Com certeza, felicidade? existe uma diferença entre remorso e culpa, que é importante que as pessoas entendam. A Hum, culpa, ela é uma coisa mais leve, em que você pode carregar se você tiver feito algo muito errado, como um tipo de, sabe aquele lembretezinho que você bota no dedo? Olha, aquele lembretezinho fala assim: olha, realmente, eu já errei, isso aqui é um lembrete, e serve mais ou menos como um professor. Olha, eu não quero errar de novo, não vou fazer maldade com ninguém ou comigo, enfim, não quero ir por esse caminho. O remorso, não. O remorso ele é um tipo de bigorna, é um tipo de prisão que você vai se meter, que vai evitar que você tenha ação histórica, ação na vida, né? Fazer os seus atos bons e se recuperar, se redimir. Então, a questão de perdão é sempre um presente que você vai dar para o outro, basicamente, né? O perdão, você perdoa para não carregar mais aquele peso. O perdão, ele basicamente é quando você vai se livrar de todo tipo de julgamento negativo, porém, né, o real perdão, ele, teoricamente, ele seria dado por um ato divino, né, não por si mesmo. Fica muito difícil que você seja o réu, o juiz, o júri, o promotor, o advogado, muito embora a gente até faça aí um trabalhinho desse na terapia cognitiva processual, né? E a gente funciona, faz um julgamento. Mas, claro, olha, pelo menos eu quero transformar isso numa culpa, que vire um professorzinho, um lembrete, que é para não ter que estagnar nas minhas ações, né? O remorso, a pessoa que leva remorso, ela não tem ação, ela não consegue, ela não vai conseguir ir para frente, vai carregar um peso, né? Terrível esse cenário, é absolutamente terrível. você vai, em cada capítulo, você faz uma citação muito, muito forte, sabe? Por exemplo, não há despertar de consciência sem dor. A É, dor faz parte, a dor te faz com que você evolua, você melhora, você. Qual é a vantagem? Quer dizer, o que, que a gente pode tirar como ficar melhor por conta da dor? É possível? A dor pode ajudar nesse sentido? o veículo de consciência, né? Aquisição de consciência, a dor vai levar. Olha, pensa assim, se tua vida está toda em paz, está tudo calmo, tudo funciona, teoricamente você não quer sair dali, né? Teoricamente você vai ficar estagnado, tá? Então, só que todo tipo de paz no mundo material, todo tipo de calmaria no mundo material, ele tende ao fim.
Olha, a tendência é que a gente esteja perdendo saúde, esteja ficando com idade, as pessoas vão, né, vão falecer e tudo mais. Tem doença, tem velhice, não tem para onde fugir. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque os seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Então, essa paz, ela é frágil. Esse cenário de de muita paz, né? De muita, vamos dizer, contentamento com tudo que está acontecendo, seria até mesmo um ato de deliberada ignorância, porque como é que você vai ficar bem diante de tanto sofrimento em volta? Então, sei lá, olha, só basta olhar para o lado, eu vou ver um mendigo, eu fico um pouco triste com essa história, né? Tô vendo as pessoas sofrerem, tal, pobreza, miséria, enfim, tu olha para o lado, né? É terrível a situação. Então, teoricamente, você só de se compadecer ao olhar para o lado, você já estaria em um certo grau de sofrimento. Mas basta pensar isso, quando você está num período de extrema paz, as coisas não se expandem. Já no cenário de dor, de sofrimento, esse é o momento em que você fala: eu tenho que me movimentar, eu tenho que melhorar alguma coisa, eu preciso sair de onde eu estou, eu preciso me desenvolver. Talvez um ato moral, uma pessoa que vai ter que sair da minha vida, enfim, né, uma virtude que eu vou ter que conquistar ou praticar mais, né? Alguma coisa tem que mudar, tá errado, tá equivocado. A medicina, ela obedece essas leis. Quando você tem um sintoma, ele basicamente ele está dizendo o seguinte: olha, presta atenção, né, nessa porcaria que está acontecendo aqui para você se livrar dela. Vai lá, pede ajuda, faz uma intervenção. Isso aqui pede a movimentação, pede que você gaste energia em uma direção. Senão, realmente, as coisas raramente vão andar, vão evoluir, vão ascender se não tiver algum grau de sofrimento, né? Agora, interessante é dizer sobre o próprio sofrimento. A natureza de cada sofrimento indica exatamente qual é o teu grau de maturidade, né? Eu acho isso interessante. Tem o capítulo 4 que você cita o Jordan Peterson, dizendo que a maneira apropriada de consertar o mundo não é consertando o mundo, não há razão para se presumir que você sequer seja capaz dessa tarefa. Claro que não é, É, né? Ninguém é capaz de consertar o é. mundo, mas você pode consertar a si mesmo, ele diz aqui. Não causará nenhum mal a ninguém fazendo isso. E nesse caso, pelo menos, você fará do mundo um lugar melhor. Isso é importantíssimo, né? A gente trabalhar a gente mesmo, né? Trabalhar para ser melhor, para viver melhor, para pensar melhor, para ter uma postura melhor no mundo. E se fizer mal, o mal está restrito a você, teoricamente, né? Então já é um pouco mais tranquilo. Agora, isso aí é o grande ponto da por que as ideologias seriam nefastas, né? Porque teoricamente, é um grupinho de pessoas que são totalmente incapazes e impossibilitadas de conseguir prever todas as variáveis de uma equação, do que como é que uma sociedade deveria viver, e ela aplica, não, essa ideologia é a correta. É evidente que não é, porque não consegue prever, né? Mesmo que desse um pouco certo, outras outras áreas, né, dessa ideologia provavelmente destruiriam parte da sociedade. Então, seria assim um grau de narcisismo, entende? Olha, eu dizer para a sociedade inteira como é que vocês têm que viver. O que eu estou vendo é o certo. O que o meu grupinho de pessoas está vendo é o certo. Então, é da mesma ordem do que a gente está falando sobre o que o Jordan Peterson mencionou, né? Então, olha, calma, restrinja aos teus próprios atos, né? Se restrinja a esse elemento individual, tenta se salvar, que já é difícil pra caramba. A gente sabe, né? Passa uma vida, 20, 30, 40 anos tentando se desenvolver, e aí daqui a pouco você se depara com o mesmo problema quando você tinha, sei lá, 20, 30. Você fala: não é possível, né? Mas isso acontece. É, isso acontece.
Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! E a gente vive nesse momento um momento de guerra ideológica, né? Esquerda, direita, mulher, homem, poder, tudo leva a essa dicotomia, essa coisa de ideologia, né? Sim. Essa guerra, a gente está desde 2018, eu acho, nessa encrenca de né, direita e esquerda, e não sai disso. Agora a gente está vendo a eleição americana, começou ontem, hoje, com a indicação da Kamala Harris, Sim, começa essa sim. história de novo, né? A esquerda Igualzinho. É. igualzinho, Jorge As histórias estão Soros se já declarou repetindo, apoio a né? ela. É, Ah, é. começou tudo de novo, né? A binariedade, né? O pensamento binário, assim, essa coisa é 880, bom e mal, isso facilita o entendimento humano, mas é longe de estar na realidade. A verdade é essa, né? A gente sabe que existe bem e mal nos dois lados o tempo inteiro. Claro que sempre tentamos entender sobre a nossa ótica, sobre a nossa perspectiva de vida, que um lado vai fazer mais sentido que o outro já se provou de um lado caótico, então sempre tem aqueles julgamentos que são feitos de acordo com o teu grau de conhecimento e experiência, né? Mas realmente isso não é um fenômeno brasileiro, o mundo inteiro está assim, É, parece uma guerra. Eu tenho medo de quem é que está arquitetando esse tipo de pensamento, né? Sempre tem alguém que está em cima, que movimenta essas massas, tem que é estar um problema. inventando isso, né? Exato. Exato. Sempre tem um arquiteto, tem alguém se beneficiando desse mundo tão binário assim, né? E realmente as pessoas elas parecem quase que neuróticas, né? Elas se cegam completamente por um diálogo. E quanto mais imatura a pessoa for, mais ela se torna, ela parece que é impossível de adentrar nessa carapaça, né? É fanatismo, chega a ser para muita gente é fanatismo, uma afetação leda. Quanta gente a gente não conhece? Olha, você não pode nem falar que passo mal ao ouvir o nome da criatura, eu passo mal. É muita afetação. Essas pessoas não vão conseguir adentrar no conhecimento necessário vamos dizer, do inimigo, vamos dizer, né? Basicamente precisa de um estômago, ou até mesmo nem isso, a diminuição da afetação. Eu não me afeto, eu não me emociono com tal é, batalha medieval que a gente está vendo, né? Mas não tem muito como não se envolver, tem? Algum grau vai ter que estar, né? A gente está inserido nisso aí, né? A gente está na sociedade, está vivendo, a guerra está na porta de casa, afeta a gente diretamente, frontalmente no nosso bolso, nas condutas políticas, sociais, a gente vê na rua, cultura, né? A decadência de um país. Eu vejo, Leda, ah, não é só no Brasil, tá? O Ocidente inteiro como um todo. A gente está no final do Império Romano, de fato, né? Período de decadência total, finalzinho, final de festa, tá todo mundo doidão, vomitando no chão, e é isso. Eu vejo dessa maneira, decadência sem muita perspectiva. Claro que a gente também está vendo a reação, né? Tem o grupelho dos conservadores, a galera que está tentando trazer cultura, né? Como diz o meu amigo Guilherme Freire, diz que, olha, o renascentismo, né? Do catolicismo, a gente vê as igrejas cheias, a gente vê autores tendo voz, porém, né, os mandantes, eles estão cada vez mais poderosos e estão indo na contramão mesmo, né? Tá? A decadência cultural é a via de regra, né? Não é exceção. E a cara de pau também, né? Porque a própria, as declarações, o que eles pensam, o que eles transmitem, não é? Também é muito forte, é muito. Você vê o tempo que o Biden levou para conseguir ser convencido a deixar a Pois candidatura, é. não é? É aquilo porque alguém queria que ele permanecesse no poder e ficou, não era amigo dele o suficiente para dizer, olha, retire-se, né, nesse momento, porque vai ser melhor para você. É como Maduro diz, vai ter uma guerra, um banho de sangue se eu não for eleito. É, é. Tem esse São, elemento. são ameaças, assim, não é? É. Muito.
muito fortes que a gente está vivendo. É, é, a gente como médico olhando para o Biden dá pena, né? Assim, você olha e fala, meu Deus, desde que ele entrou, nitidamente demenciado, assim, e se a gente for ver, basicamente é o arquétipo simbólico do Ocidente, né? Olha, o xerife está velho, decrépito, inativo, né, e falecendo. Terrível, né? Se você parar para pensar no mundo simbólico de que é um Biden para o Ocidente e para o mundo, porque está cheio de tubarão. A gente vê os outros inimigos do Ocidente, elas são grandes tubarões, né? E tem esses elementos que estão muito ligados a essa ideologia, que é nitidamente ditatorial, né? Ou seja, de ditar as regras, né? Que é tirânico, é um grau acima do ditador. É tirania desse cara aí, por exemplo. Enfim, e é isso. E tá todo mundo na rua, né? Não sei se está acompanhando, mas tá tendo revoltas assim incríveis na Venezuela, né? É, não tá, tem comoções muito fortes, né? Tem sinais muito fortes. Eu não sei se as pessoas leem os sinais, se os poderosos estão fazendo essa leitura, né? Exato. E aí a gente olha assim e fala, como é que essas pessoas, como é que a massa, né, por mais que a gente esteja, né, Leda, você tem grande audiência, mas, olha, é difícil competir com uma televisão ainda, né? Ainda, pelo incrível que pareça, Ainda, ainda claro, é. Imagina com a você com. grande imprensa, né, que veicula É, imagina no você com vamos lá, vai, 10% ainda é pouco, mas 10% do país, você tinha que estar com 20 milhões, né, de pessoas quem me te vendo, dera, né? assistindo. Pois eu espero que um dia chegue, né, porque precisa de gente assim para expor. São pessoas que falam, olha, eu estou aqui, eu estou lidando com opiniões diferentes, então, por quê? Qual é o problema disso, né? Então, tem esse mundo ditatorial que suprime essas vozes. É muito complicado mesmo, de fato. Mas a gente está vivendo esse tempo de opiniões diferentes geram cancelamentos, que é uma quase morte, né, também. Principalmente para quem está com pessoa pública, o negócio está Sendo complicado. A cultura do cancelado, é. cancelamento mais uma vez, um comportamento narcisista, totalmente narcisista, egocêntrico, autorreferente. Ou seja, eu sou a referência. Se eu estou ofendido, logo você não deveria ter voz. O pensamento é esse, um pensamento millennial, que também é o que é predominante na internet. E é isso aí, é um pensamento narcísico. Olha, eu sou muito, muito, muito mais importante do que você possa imaginar. Se eu tiver ofendido, logo você deveria se calar, né? Então é um radicalismo narcísico, terrível, né? As pessoas, o narcisismo sempre existiu. Ele é mais exacerbado agora, ou é uma impressão que a gente tem que ele é mais exacerbado agora? Ele é um pouco mais exacerbado, sim. Quando você está em períodos de bonança, né, no mundo, que basicamente a gente está sem guerra já há um tempo, né? É, enfim, guerra que eu digo dessas grandes. Então, Tem as guerra pessoas tendem, né? mundial, que você fala, né? Exato, exatamente. Que guerra mesmo tá tendo Porque aí, né? guerra mesmo temos a É, Ucrânia e temos o Oriente Médio, né? exatamente, Eternamente em guerra, né? exatamente, exatamente. Então, a tendência dos bons tempos, né, dos tempos de bonança, começa isso principalmente nos Estados Unidos, né, que é o grande, vamos dizer, o grande império, né, seria como um mandante, seria o centro do mundo, né? Então, você começa a ter uns pensamentos egoístas e ego, egocentristas, né? Então, antropocêntricos, vamos dizer assim, desde o iluminismo isso vem aumentando. E quando você vê os pensadores, né, da psicologia, da filosofia mais modernas, eles falam: olha, todo o teu sofrimento está ligado aos seus traumas pessoais. Né? Tudo que acontece é culpa dos seus pais, né? Uma coisa assim, vamos dizer assim, né? De uma certa forma psicanalítica. Então, você começa a se proteger do mundo, você começa a falar: não, não, peraí, o meu bem-estar é a referência. E eu estou entendendo que lidar com pessoas me provoca danos no meu bem-estar. Então a gente começa a entender que eu deveria me proteger de tudo e de todos e que a minha felicidade, meu bem-estar, ou até mesmo pior ainda, mais nefasto, uma confusão do que é felicidade. Ela está ligada, atribuída aos desejos dessas pessoas, né? Isso é perigoso. Então o meu desejo é, sei lá, voar, sei lá, promiscuidade. Então eu posso te manipular, não tem problema nenhum. E isso começa a adentrar no mundo egoísta severamente, uma coisa terrível, porque
está sempre pensando como a sua própria autorreferência. Você passa a ser cada vez mais ligado ao teu bem-estar no seu próprio umbigo, né? E totalmente ligado aos desejos materiais, da carne. Então, a questão da moral, da vida em sociedade, olhar para o outro, sei lá, caridade, vamos dizer assim, né? Conseguir manter uma ordem social através de certas concessões particulares e pessoais, não vai ter, não vai ter. Então, o dano social passa a acontecer. E está pior nessa sociedade, né? O iPhone, iPad, tudo. Sou eu, mini, né? Me, eu. Então, o centro de autorreferência com a manifestação da busca do desejo material é o que a gente está vendo na cultura, né? Você acha que, quer dizer, ao escrever esse livro, você, na verdade, quer propor isso, né? Que é para as pessoas que querem vencer os seus limites. É, um certo tipo de expansão para cima, né? De ordenamento, princípio de ordenamento. Começou com a minha mentoria para terapeutas, para psicólogos, e eu vi que eles são figuras formadoras, são intelectuais formadores de opinião, grandes influenciadores, é uma classe que deveria ser muito respeitada, infelizmente também é subvertida, né? Foi totalmente contaminada pela ideologia. E dali, da minha formação pessoal para a formação dos terapeutas, dos mentorados, começou a falar, olha, como é que a gente vai fazer esses princípios de ascensão? Então, eu fui trazendo culturas até diferentes, até distantes da nossa, né, com organizações de passo a passo. Então, eu nem penso tanto num tipo de expansão, apesar de até existir, no final das contas não deixa de ser, principalmente expansão dos seus interesses. Quanto mais coletivo forem os seus interesses, de preocupação com o sofrimento alheio, ou seja, até o princípio cristão, né, de amar o próximo, mais maduro e em processo de ascensão você estaria, certo? Então, nesse caso, pessoa que está muito pensativa, muito focada em si e nas suas dores, nos seus sofrimentos, ela teoricamente ela não chegaria nesse grau de paz ou até mesmo, em último caso, de felicidade. Então, basicamente é a ascensão mesmo, é subir de grau. É sair dos sofrimentos terríveis, o máximo possível que você puder, sair das afecções da carne e da psique, passar para onde tem os sofrimentos da massa, né? Das massas. Olha, estamos trabalhando aqui autoestima, né? A busca financeira, sobrevivência, ser amado, ser querido, ser reconhecido. Passar para um grau de uma pessoa que já está bem mais ordenada, em alto grau de produtividade, já um processo de equilíbrio interior entre vícios e virtudes, para você chegar no último grau, que seria um grau espiritual, né? Uma certa pureza espiritual, um intelecto passivo e estar mais associado a forças, né, teoricamente divinas. Né? Isso seria também um trabalho de superação e de resiliência? Sim, não deixa de ser, com certeza. Dentro do teu ordenamento, coisas precisam morrer, né? Precisa ser superado e você vai enfrentar a dor e não tem como desistir. Isso quer dizer, ter tem, mas é um péssimo caminho. É o que a gente lida com, não posso falar o nome, mas é o pior cenário dentro da Uhum. psiquiatria. E não tem como fazer esse grau de desistência, que seria realmente sair do jogo. E provavelmente, né, eu acredito que só a religião para responder essa pergunta, mas provavelmente para um lado muito pior do que você estava, né? Então, tem que seguir, e isso é o princípio da resiliência. Tem um capítulo do livro também que você fala que a escolha que você cita uma frase do Zondi, que é a escolha determina o destino. Né? É, o Zondi ele trabalha com essa parte da psicanálise que eu acho até é um equívoco chamar de psicologia do destino, porque teoricamente o que ele está fazendo é olhar para a família, pai, avô, tios e tudo mais, fazer uma linha biográfica e evitar o seu destino, né? A capachante, aquela coisa, olha, eu vou tentar olhar com consciência para não repetir os mesmos erros É não dos se entregar, antepassados. né? Exato, não vou me entregar.
Só que ele acredita até que isso já ninguém comprovou isso, mas ele acredita que essas forças ficariam, inclusive, incutidas no DNA, né? Então, principalmente quando você passou por traumas, né? Então finge que seu avô sofreu um grande trauma de guerra. Você nem conheceu o seu avô e você é psicologicamente e a personalidade igualzinho a ele. E você comete os mesmos erros. E você casa com uma mulher igualzinho a que ele casou. E você comete os erros, por exemplo, financeiros e tudo igual, sem nem mesmo ter conhecido ele. Então, o que o Zondi fala é, né? Adquira a consciência justamente para você não errar como seus antepassados. Então, não seria a psicologia do destino tão fatalista dessa forma, mas justamente para você recalcular essa rota, né? Seria assim, basicamente. Mas definitivamente, a tendência é a repetição. Mas é uma tendência me- muito comum, né? Digamos assim. Não É, é? Sobretudo quando você falou da não case com a mulher igual à anterior, ou a do seu avô, a do seu pai, ou sei lá de quem. No caso do amor, há uma tendência muito grande à repetição, né? muito, muito. O Zondi, ele fala numa das passagens dele, que, bom, ele olhou e falou, poxa, teve uma hora que até o grau que vai essa história, né? Eu me apaixonei por uma polonesa, uma polaquinha, lourinha e tal, não sei o quê. Quando eu olhei, eu falei assim, peraí, meu tio também se apaixonou por uma polonesa, lourinha e tal, 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 e deu errado. Quer saber? Terminou com a mulher. Foi nesse grau. Ele terminou com a É mulher. Ele falou assim: não, mesmo. cara, eu não vou errar igual meu tio. Mas Tá maluco? Já, cara, tá. isso estaria na genética, estaria no DNA ou seria um DNA emocional? Ninguém sabe, Lida. Ninguém sabe. O que que acontece? O DNA, ele ainda. A gente não conhece. É um código, né? Ele é, sei lá, igual a você ter alguns milhões de livros dentro de casa, né? Então, ninguém sabe até que ponto, que informações ele guarda. Ninguém sabe. A gente sabe que existem manifestações traumáticas que alteram a hélice do DNA, né? Altera mesmo, altera mesmo. Então, se você tem um trauma, você realmente altera o seu DNA. Só que a terapia pode reconstituir. Isso é um barato, né? Então, esse código, antigamente, a gente entendia que ele era imutável, e hoje a gente entende que ele é mutável. A gente pode, de fato, destruir e constituir, né? O Então, sofrimento pode ser compreendido com outro olhar, é isso? seria um olhar físico, né? Então, eu entendo o mundo como uma grande frustração, vamos dizer assim, né? Eu queria não ter guerra. Tem guerra, ok. Então, uma grande frustração, toda dor é oriunda de uma frustração, bem ou mal, em que marcaria um código teu profundo e que, segundo essa teoria, que parece que é verdadeira, você passaria essa dor para os seus descendentes, né? Então, é um mecanismo físico, assim, e é realmente complicado não tem comprovação, mais uma vez, mas parece que isso funciona. Às vezes, aquelas pessoas que nunca sofreram trauma nenhum, mas apresentam um monte de problema. E aí, quando você vai conhecer, nem conhecia, vai conhecer a história dos antepassados, tá lá uma coisa que parece explicar a tua própria vida hoje. Zonde, né? Zonde, isso também deu origem à constelação familiar, algumas coisas do presente, que hoje a gente vive, assim. Tem essas explicações, assim, que eles... O que você acha da É, constelação familiar? hum, Você acha que é uma técnica viável, que é é, um... Como é. é que você vê isso? Olha, Porque eu já fiz algumas entrevistas sobre isso, mas eu não tenho uma posição, sabe, formada sobre o assunto. Não vou dizer que eu não entendi, aham, mas eu não sim, confiei, digamos assim. Esse confiei meio entre sim, aspas, assim, porque eu não estou achando a palavra para colocar para você, entendeu? sim, sim. Olha, tem um Mas lado qual que bom, seria a contribuição de sim, fazer uma constelação familiar para a melhoria do. Porque o que a gente quer é melhorar como claro, pessoa. Quer dizer, a claro. gente quer. Muita Eu gente no falo mundo isso, o quer isso. pessoal, eu falo isso, o pessoal arruma bronca Tem comigo, gente que quer mas ficar é, igualzinho, né? Mas tem um não, é monte de gente que exatamente. Ó, quer melhorar. tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Então,
eu tendo a olhar mais pelo lado ruim, né, infelizmente. Mas o que acontece? Elas, eu já vi funcionar, tá, algumas vezes, mas nem porque as coisas funcionam quer dizer que é uma coisa boa. Então, tem isso, né? Às vezes, olha, funciona, sei lá, eu sei montar uma empresa, né? Mas eu tive que passar por cima de um monte de gente. Então, o que acontece? Eu já vi funcionar porque tem um ato simbólico. Então, você está vendo ali um psicodrama ou os bonecos, aquela coisa toda, e você entende um cenário que você ainda não tinha entendido. Então, tem um ato simbólico que existe uma manifestação na psique que, de fato, organiza sua mente, sua vida. Ok. Dois, entra uma crítica aqui que ela sai do princípio que você vai curar a sua vida a partir dos outros. Então você, olha, tem uma má relação em que eu não vou diretamente me mudar para eu conseguir restabelecer melhores relações, mas eu vou tentar mudar a dinâmica das relações. Isso lembra um pouco o modernismo, né? Aquela coisa que eu estava falando de olhar mais para o outro em prol do meu desenvolvimento pessoal, dos meus sentimentos que não poderiam ser de forma alguma traumatizados. Agora, É uma a, terceirização da culpa? esse é uma das críticas que tem contra ele, né? Eu sei que tem pessoal que fica muito bravo quando ouve, mas tem. Né? Olha, eu quero mudar o meu pai porque meu pai uma pessoa ruim. Eu tô tranquilo aqui. Eu sou o alecrim dourado. Meu pai é o problema. Então eu vou fazer uma constelação familiar para mudar o meu pai, ou a relação que a gente tem, mas a partir dele, né? Quando eu Uhum. entendo que existe aqui algo ruim nessa relação. Então, tem gente que vai falar que não. Olha, a gente quer mudar mesmo você e a tua relação e aí a gente muda o teu posicionamento, tá? Bom, aí vai depender, tá? Mas a constelação, qual é o nome dela? É familiar, então a ação é É. mais na família do que em você, certo? Agora, o que é a grande crítica é que a religião, né, e aí você vai ver o cristianismo falando sobre isso, né, tanto protestante, evangélico e católico, que isso aí é processo ocultismo. Quando eu falo isso, o pessoal fica muito bravo porque diz que não, e que funciona, e que está tudo certo, é terapêutico, não sei o quê, e eu falo, olha, algumas coisas que a gente aprendeu e a gente vê e trabalha como normais, tem um lado de ocultismo, né? Está ligado a práticas mentais que não seriam as mais, vamos dizer, mais ligadas às condutas da igreja, né? Então, isso aí, para quem é da igreja, tem maus olhos, tá? Não, não tem jeito, não tem como fugir disso. Apesar de eu conhecer cristãos que fazem, tá? Mas aí eu não sei até que ponto vai o conhecimento, né? Então, eu tenho ali, eu já vi funcionar, tem um lado bom, é uma coisa interessante, os mecanismos, eu já vi várias explicações sobre esses mecanismos, desde DNA, ficções psicológicas, já falaram em aquela física quântica, né? E, nossa, isso aí vai. Já ouvi falar até pessoas explicando pelo espiritismo, né? Antepassados falecidos e tal. Tem um monte de explicação sobre isso, né? São as mais variadas. Aí deixa algum especialista falar para não ser cancelado aí, que é fogo, viu, Lê? Como se, como usar toda essa esse conhecimento, essa busca da superação para ficar melhor, para viver melhor e para conseguir conviver melhor. Hum. Porque eu acho que a convivência hoje em dia também está muito sofrida, né? Ela ela de fato é. É, segundo o mandamento, né? Então, amar o próximo como a ti mesmo. Então, existe um respeito que você vai ter que ter sobre si, você vai ter que se desenvolver como pessoa, e o mandamento segundo vai dizer justamente sobre amor, né? Então, para eu conseguir amar, eu vou ter que tirar um monte de amarra, um monte de problema, um bando de espinhos que eu carrego na minha pele, na minha carne. Eu mesmo, já estou há anos fazendo sobre isso, toda hora me deparo com mais um problema, uma incapacidade, uma limitação qualquer. E aí cabe a um grau de consciência, né? A expansão da consciência para eu saber os meus defeitos. Coisa interessante que isso tem tanto na igreja quanto na psicanálise, que eram, teoricamente, Freud era inimigo, né? Ele fala, olha, um dos atos mais interessantes que a igreja proporciona, que é o confessionário, é justamente a mesma ação que existe na psicanálise, né? É você olhar e reconhecer os teus enganos, os teus erros, os teus vícios.
Só que eles são muito, muito, muito profundos na tua carne. É uma coisa que é muito complexa de você lidar. Você não quer lidar porque eles são familiares, né? A gente vê isso lá na escritura hindu do Bhagavad Gita. Ele olha o exército inimigo, são os vícios, representam os vícios dele. O negócio é terrível. Quem são o exército inimigo são os próprios familiares dele. Não que ele tenha que destruir com a família, não é isso, mas são os vícios. Só que é algo muito íntimo e que tem um papel dentro da sua vida. Você vai ter que destruir esse. De uma certa forma, você vai ter que reconhecer, olhar, expandir consciência para você começar a buscar ajuda e destruir esses elementos que não se encaixam na ação do amor. Então, esse é o grande objetivo, que é conseguir amar como se fossem quebra-cabeça, peças de quebra-cabeça que se encaixam uns nos outros. E se você for muito espinhoso, você não vai conseguir se encaixar absolutamente nada, né? Então, é essa lapidação que é o jogo, é a brincadeira toda. É tentar se melhorar de várias formas, inclusive algumas você não vai, eu deixo isso claro no livro, não vai conseguir. Tem algumas coisas que você tem que entregar mesmo. Você não, são inimigos que são maiores do que você pode lidar, né? Então, muitas vezes você não vai conseguir, ou você vai passar uma vida tentando, talvez, né? Tipo o quê? Ah, vamos dar um exemplo simples. Olha, me falta a virtude da misericórdia, né? Eu sou um cara que julga muito. Eu olho, eu tenho raiva das pessoas que fazem isso, tenho raiva das pessoas que fazem aquilo, né? Então, enfim, me falta essa misericórdia. E Há uma sem ela eu não expansão consigo amar. do ódio também, né? Além da Pronto, falta da exato. A misericórdia. ira, né? Isso me leva à ira. E a ira me impede de amar, não consigo. Ou eu sou extremamente invejoso, né? Ou a minha luxúria é algo que se extravasa em mim o tempo inteiro. E olha, eu não consigo me dominar durante uma tarde, eu não consigo. Eu preciso daquilo. Ou, enfim, a preguiça que me dominou completamente e parece muito difícil eu conseguir fazer uma atividade física ou qualquer outra atividade intelectual que seja. Então, muitas vezes, aquela pessoa passa uma vida tentando, 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 e ela consegue pouquíssima evolução, ou ela até às vezes expande muito, mas cai de novo, como se fosse um vício, como se fosse uma dependência química terrível. Então, às vezes, a pessoa faz muito esforço e não está vendo. O que se faz nessa história, né? Além das tuas listas de vícios e todos os aspectos que você vai se entregar para combater, muitas vezes você tem que, olha, ora e pede, porque você sozinho não vai conseguir. Com ajuda, consegue. Às vezes é uma ajuda profissional, às vezes é uma ajuda de um amigo, uma pessoa que você nem estava esperando, do nada vem e te ajuda, e às vezes o conjunto disso tudo pode ser justamente uma ajuda divina. Hoje em dia não dá para fazer terapia, psicologia, filosofia sem o componente divino, é impossível. Hoje em dia você vai acendendo, seria uma coisa extremamente limitada, né? Não tem como. Você acha que todo mundo é capaz de trabalhar essa ascensão? Sim, é o jogo. Todo mundo está nisso já, queira ou não. Se você abandonar todo o jogo, falar assim, olha, eu vou me entregar, vou me entregar aos vícios, eu vou relaxar, eu vou, claro, né? Muitas vezes aquele neurótico obsessivo, ele tem que relaxar um pouco, senão ele não vive, ele está aprisionado. Mas, no geral, o relaxamento, né, que vai te levar ao princípio da entropia, a destruição. Tudo leva energia para ser construído, para ser conquistado, para ser administrado. Eu quero levantar castelos, né? Então eu preciso começar lá dos meus fundamentos, dos pilares, pedrinha após pedrinha, tijolo após tijolo. Então, é um princípio de ascensão, ele é sendo construído contra uma lei da gravidade, seria, simbolicamente, o princípio da entropia. Não fez nada, relaxou, aquilo tende ao caos, à destruição. Então, o sofrimento só aumenta para quem relaxa, para quem não quer evoluir. Se você não estiver fazendo, olha, vai estado de mente câncer, de morte, eita, não podia falar, né, dessas coisas ruins, de doença, de, né, autodestruição. A ideia é natural de qualquer célula, astro, pensa no que você quiser, no macro, no microcosmo, não fez nada, não tem perda de energia para se modelar, entropia, destruição. Não tem para onde ir. Não é também falta de objetivo?
ou falta de capacidade de, ou falta de resiliência, ou falta de capacidade de superação? É tudo somado? Cada um vai lidar com uma limitação. Então, no caso, né, se uma pessoa não consegue de jeito nenhum lidar com um tipo de defeito, vamos botar assim, né? Vou mudar a palavra. Vício, o vício é um defeito em latim. A pessoa não consegue, é onde entra o sofrimento e ela vai ter que buscar uma ajuda de forma criativa ou, né? Ou de forma espontânea, aquela coisa acontece. Mas se ela não buscar, o sofrimento só aumenta, ela vai para aquele famoso fundo do poço. Então, ali, qual é o final do fundo do poço? Só tem para cima, não vai ter outro jeito. A pessoa não tem para onde fugir. Ela vai chegar no momento de estagnação absoluta, que, se ela não for destruída, isso acontece, o que a gente chama de destruição? A pessoa chega num nível tão grande de dor que, se ela não for para cima, ela não buscar a ascensão e o desenvolvimento pessoal, ela pode se tornar uma pessoa ressentida, eternamente amarga, né? Eternamente dolorida. Né? É terrível isso, é terrível. Então, ela não tem opção, ela tem que ir para. Quer dizer, a opção é essa aí. Mas ela tem que ir para outro caminho, né? Ela tem que buscar esse caminho de desenvolvimento pessoal, ascensão, ajuda de todos os jeitos. Ela vai ter que buscar, ela vai ter que achar algum grau de força de resiliência, mesmo que ela não conheça. Pode ser forças desconhecidas. Ela não conhece, não sabe da força que tem, porque ainda não precisou chegar o momento de ação. Isso é muito frequente, Leda. Eu vejo muito isso com os pacientes. Isso é muito triste, né? É. Você precisar sofrer para se deslocar, né? No Oriente fala assim: existem 4 tipos de cavalos. Você tem o cavalo que anda só com o comando da voz. Vamos, vamos, ele está andando. Você tem o cavalo que você precisa pegar um chicotinho e mostrar para ele. Né? Só mostrar. Aí ele olha e chicotinho, ele anda. Tem cavalo que você vai precisar dar um toquinho na bunda dele com o chicote. Aí ele anda. E tem cavalo, Lita, que é só sentando o sarrafo, entendeu? Então, eu sou o cavalo que tem que sentar o sarrafo, porque não tem jeito. Eu falo, olha, se não tiver na minha cara escancarado, sofrendo, eu não tenho essa tendência de, uau, sou um grande sábio que vai conseguir aprender com os outros. Você aprende alguma coisa, meu Deus, né? Você olha e fala, alguma coisinha eu pego daqui e dali, mas eu sou um cara da prática, né? Eu preciso sofrer para poder andar. É isso, esse é o princípio. É triste mesmo, é isso aí, é Mas triste. é Tem triste. razão. É, Seria muito, seria mais inspirador, né? Se você pudesse, sei lá, pular essa etapa do sofrimento, né? o Ou cavalinho pelo menos que. eh, É, minimizar essa etapa, né? exatamente. É o cavalinho que vai na voz, né? Esse é o ideal. É o princípio dos sábios. Ele fala: olha, não preciso sofrer isso, não, meu filho. Só fala o que eu tenho que fazer aí. Realmente, né? Essa passagem aqui, a Bíblia já falou. O Alexandre o Grande errou ali. Tem um conto lá medieval. Tem um outro conto, Irmãos Grimm. Tem a fábula de Esopo. Tem a leitura sagrada lá do hinduísmo. Tá, então, bem, o budismo. Enfim, né? Eu não sei de onde você vai tirar a tua moral, mas o ideal seria isso, né? Aprender só na voz ali, né? No conselho, nas lições de homens muito melhores do que a gente, que já passaram por isso. Seria o ideal, né? Aí o conhecimento pode ser um bom parceiro, né? Muito. Foi a ideia do livro, foi essa aí também, né? Conseguir condensar. Inicialmente, esse livro ele tinha 500 páginas, não teve como fazer isso tudo, exato. Teve que condensar ele, falei, não, não vai dar, senão, esquece, no Brasil, 500 páginas, 3 pessoas vão conseguir ler, né? É, Então, para ninguém expandir, quer. você teve que reduzir, né? Teve que ser muito reduzido, mas olha, no final das contas, eu acho que isso é ótimo. Sabe, também a gente tira uma prolixidade muito grande, né? Se torna uma pessoa mais lacônica, mais direta. Eu acho que é uma coisa interessante. Vamos lá, ninguém tem mais tempo também para ficar de bobeira, tal, lendo, fazendo grandes reflexões. O mundo está numa velocidade muito grande também. Então vamos embora, vamos botar velocidade nisso aí também, né? É vídeo, é aula, é livro menorzinho, a gente dá um jeito também, né? O, a gente pode resumir com esse finalzinho que você fala do livro. Quanto mais você trabalhar na ascensão de si mesmo e de outras pessoas,
mais perto de enxergar a verdade global, aquela que só pode ser vista lá no topo da torre, você estará. Como é que você desenvolve isso aí para a gente encerrar? É um princípio aristotélico, né? Então, você, com a mente mais pura, você contemplaria o máximo da verdade, né? A verdade sendo um elemento fixo, e totalmente estável no mundo, né? Nem os mais sábios poderiam contemplar a verdade absoluta, tal como ela é. Isso aí seria, de ordem igualmente divina, né? Não teria como a gente saber isso. A gente vê perspectivas e dali a gente vai montando diálogos, né, através de uma dialética, em que a gente vai entendendo o que, que é de fato a verdade. Né? Por isso que eu estava falando das ideologias, são radicalismo, isso aí não tem como acontecer. Então, o princípio da inteligência é o que vai orientar o que deveria ser a vontade, né? E a vontade é uma força também igualmente divina. Então, primeiro eu percebo o ambiente, eu oriento para o que é bom, belo, justo, verdadeiro, né? Então, a tendência é chegar nesse topo, nesse patamar, o máximo possível. Então, por isso você vai ver aqueles sábios, Leda, que aquelas pessoas, elas são mais mansas, né? O grande sábio, ele é aquele cara mais devagar no julgamento, ele fala mais devagar, e não é meu caso, olha aí. Ele não é aquele cara que se precipita, que é radical, que julga absolutamente todas as coisas sob uma ótica minúscula. Ele não vai ter isso, né? Geralmente é um cara mais tranquilo. Ele é mais apático do ponto de vista da apatia, não de ter medo das emoções e dos sentimentos, mas uma coisa mais ligada assim, olha, um afastamento das afetações. Então esse cara já está no grau maiorzinho. Ele fala, olha, a verdade ela é mais complexa do que isso aí que está acontecendo, que vocês estão falando. Então, teoricamente, a ascensão te promove melhor visão do que é o bom, belo, justo e verdadeiro. Né? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! É uma conquista, né? Suada, sofrida, sangrenta. É por aí. Fácil não é. E sem garantias, que fique claro, né? E sem Não é garantias, né? Esse livro não fácil, não promete tem nada. garantia. Ele Poxa, não não é promete nada. fácil, não tem É, garantia, é Pelo contrário, necessária. teoricamente, o seu sofrimento ele vai ficando mais rebuscado, né? Você sofre menos por si e sofre mais pelos outros. Teoricamente, é isso que acontece. Ele pode até ficar maior esse sofrimento, não tem promessa, não. Porém, não é mais sobre você, é sobre os outros. Né? Isso é interessante, é um bom conceito. E isso te faz crescer? Pô, sem dúvida. Te faz amadurecer, pelo menos. Faz subir, ascender, amadurecer. E é evidente, acaba expandindo, crescendo, porque teoricamente, né, é isso que a gente está fazendo, expandindo. É mais ou menos igual a academia. Você precisa se lesionar para crescer um pouquinho. Então você tem que estar lá na bordinha do teu limite, em tudo. Imagina você, Leda Nagli, né, cheio de potência intelectual. Imagina você, sei lá, fazendo um trabalho repetitivo, basal. Alguma coisa ia ficar errada. Não, você fala, não tem como. Eu não nasci para isso. Metafisicamente, a minha causa final não poderia ser essa. Não tem como eu ter nascido só para uma coisa tão limitada. Eu tenho potência para muito mais. Eu vou transformar minhas potências em atos muito maiores. Né? A ideia é essa. Tá bom. Então tá, Bruno, valeu. Está aqui o livro do Maravilha, Bruno, Lida. Ascensão, a editora LVM, e já está nas melhores casas do ramo, né? Certamente está. Graças a Deus. Está também na Amazon, né? E o pessoal compra na É, Amazon, geralmente. Tá lá. tudo Tá lá. tá certo. Maravilha. Obrigado, Obrigada, viu, Bruno. Leda? Obrigado aí por Obrigada ter eu, recebido. A imagina. gente se vê em breve. Se Deus quiser. Com Tá bom? certeza. Um beijo e um abraço, Beijo. Leda. Tchau, Tchau. tchau.
Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.